Vamos ver agora dois filósofos, na verdade um filósofo e uma filósofa do século XX, portanto filosofia contemporânea, que são o Heidegger e a Hannah Arendt, que foram bem próximos por um tempo também. The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon that I have called the banality of evil. Heidegger, um filósofo do século XX, bastante difícil também. O Heidegger vai retomar as discussões metafísicas que vêm lá, pelo menos do Platão, mas principalmente do Aristóteles. O que significa ser? Eu sou professor, o Japão é um país, nós somos brasileiros. Vamos ver agora dois filósofos, na verdade um filósofo e uma filósofa do século XX, portanto filosofia contemporânea, que são o Heidegger e a Hannah Arendt, que foram bem próximos por um tempo também. The trouble with a Nazi criminal like Eichmann was that he insisted on renouncing all personal qualities, as if there was nobody left to be either punished or forgiven. He protested time and again, contrary to the prosecution's assertions, that he had never done anything out of his own initiative, that he had no intentions whatsoever, good or bad, that he had only obeyed orders. This typical Nazi plea makes it clear that the greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Evil committed by men without motive, without convictions, without wicked hearts or demonic wills, by human beings who refuse to be persons. And it is this phenomenon that I have called the banality of evil. O que significa esse ser que junta as coisas? Deve ter um significado. E a metafísica era o ramo da filosofia que se dedicava principalmente sobre o significado do ser. Mas o Heidegger, vivendo na idade contemporânea, já sabendo que a história tem um peso muito grande no pensamento, ele vai escrever um livro chamado O Ser e o Tempo. Então percebam, história e tempo tem tudo a ver, obviamente vocês sabem disso. Então ele vai falar como é que o ser vai se manifestar e vai poder ser compreendido no tempo. Porque os seres humanos, que também são seres, o ser humano é um ser vivo, um ser diferente dos objetos. Eles existem em momentos históricos. E é nesses momentos históricos que os seres humanos vão tentar responder o significado do ser. Então o ser humano, ele existe aqui e agora. O ser humano, todos nós sempre vivemos no presente. Se a gente for entender o significado da palavra presente, ela é composta de duas palavras. Pre, que vem antes, o que está diante de mim, está na minha frente, e zente ou ente, aquilo que está sendo. É o verbo ser, está no presente. Então, presente é aquilo que está sendo aqui e agora, diante de nós. E nós, seres humanos, somos os seres que mais estão aqui e agora. Mas qual que é o significado desse aqui e agora, dessa nossa existência? Uma coisa é viver aqui e agora, São Paulo, Itacoaquecetuba, 2020, 2021. Outra coisa é Aristóteles vivendo Atenas, 400 a.C. Então é a existência nesse mundo, do jeito como o mundo está, que vai fazer a gente entender o que é o ser.
E a gente não vai entender só o aqui e agora, mas o nosso presente, a nossa vida, a nossa existência vai fazer a gente dar sentido para o futuro que a gente quer, o futuro que a gente não quer, e o passado, o que a gente quer preservar, o que a gente não quer preservar, qual o sentido do passado. Então a existência e o presente jogam luz para a gente entender todo o tempo, o futuro e o passado. A Hannah Arendt, inclusive, foi estudante do Heidegger por um período curto de tempo. Ela é uma filósofa judia. Então, diante dos campos de concentração nazista, da Segunda Guerra, do extermínio contra os judeus, ela se coloca essa questão: como foi possível que a gente que fala tanto de progresso, da evolução no tempo, né, que a história arruma para o melhor, que a gente no ponto que supostamente era o mais progredido, o mais avançado da história, conseguiu fazer o pior horror de todos os tempos, que é o nazismo, a perseguição aos judeus, o Holocausto. É isso que ela se coloca como pergunta. E ela publica alguns livros. Olha o título deles, como também remete à questão da história e do tempo. As origens do totalitarismo. Então você tem um totalitarismo nazista. Qual que é a origem dele? Não existiu sempre. E se passou a existir, como a gente faz para ele deixar de existir? Ou seja, para a gente agir na história para que isso não se repita. Entender como surgiu na história e como a gente evita de aparecer de novo na história. Um outro texto, entre o passado e o futuro. O que existe entre o passado e o futuro? O presente, ou seja, um estudo sobre o tempo, sobre o aqui e agora, muito parecidos, ao menos em termos de título, com aquilo que o Heidegger vinha ensinando para ela quando ela foi estudante dele. A condição humana. Então, ela vai fazer um estudo como, ao longo da história da humanidade, a condição dos homens e das mulheres, do ser humano, foi mudando de acordo com os tempos. Mas a principal questão dela é como o mal, fazer o mal, causar o mal, se tornou uma questão banal, uma coisa, vou lá e faço o mal. Ela acompanhou o julgamento de um nazista, o Eichmann, no Tribunal Penal Internacional. Os colegas dela, judeus, falaram assim: você devia ter repúdio a isso, querer só a punição. Ela falou: não, mas isso não vai ajudar a gente. Isso já aconteceu, então a gente precisa entender como aconteceu. E ela percebe que esse nazista que está sendo julgado é um nazista que matava judeus, ligava as câmaras de gás, estava no campo de concentração. Ele nunca sente que fez uma coisa má. Ele acha que fez uma coisa normal. E ele sempre se justifica dizendo: mas eu estava cumprindo ordens, não foi minha ideia. Eu tinha um superior, ele veio, mandava fazer, eu fazia. E ele não se responsabilizava. Não, a responsabilidade não é minha. Eu não era o chefe. O chefe mandava fazer, eu era o subordinado, eu não vou cumprir a ordem do chefe. Então a Hannah Arendt vai se perguntar como é possível que na idade contemporânea existam essas relações de mando e obediência, de chefe e subordinado, que o subordinado simplesmente cumpre uma ordem, que é de exterminar uma outra pessoa, causar um mal, matar um monte de judeus, e nem se sente mal por isso, não se sente responsável. Como que isso se tornou possível no presente? Então essa é uma questão muito importante para a Hannah Arendt. Nessa revisão inteira, depois de 40 aulas, a primeira mulher que aparece é uma pena, né? Na revisão de filosofia a gente não consegue desenvolver outras coisas interessantes, além de europeus, brancos, quase todos homens, e finalmente apareceu uma mulher. Só para terminar esse conjunto de introdução à filosofia contemporânea, para a gente ter uma ideia de quanto a história impactou as ciências, a consolidação das ciências humanas, mas também as outras ciências, vamos lembrar, na biologia, a história entrou com muito peso. O Darwin propõe a evolução das espécies. Então as espécies vivas que a gente tem hoje não existiram sempre assim e não existirão para sempre, porque a natureza está se transformando ao longo da história. As formas de vida se transformam através do tempo. E se a gente for para a física, a gente vai ver que o próprio Einstein está questionando a própria ideia do tempo como uma coisa estável e fixa. Lembra como era naquela estrutura da razão para o Kant, que seria igual para todas as pessoas em todos os tempos. A gente tem uma ideia, uma estrutura fixa do tempo e do espaço que correspondem às coordenadas cartesianas.
O Einstein vai falar, mas o tempo não é nem fixo nem estável. O tempo é relativo. Em determinadas circunstâncias, o próprio tempo corre de maneira diversa. O tempo pode se estender, pode se retrair, pode acelerar, pode se tornar mais devagar. Então, até na física e até na biologia, o tempo e a história passaram a fazer parte central das questões e dos estudos. Então isso serve também para lembrar o que aconteceu de diferente na idade contemporânea, que não estava tão marcado ainda na idade moderna. A história e o tempo passaram a ter um peso central na reflexão filosófica e científica. Não se faz mais ciência e filosofia a partir da idade contemporânea sem levar em consideração a história. Então, isso é o importante de vocês lembrarem. Bom, pessoal, trabalhei com vocês com apenas alguns filósofos da filosofia contemporânea e de forma ainda mais superficial do que eu vim fazendo na revisão desde a aula número 0. Ainda existiriam muitos outros pensadores e pensadoras do qual nós poderíamos falar. E se essas fossem as aulas regulares, certamente a gente ia falar desse outro pessoal da filosofia, muita gente que está viva ainda. Na verdade, quanto mais recente é o pensador ou a pensadora, mais até a gente tem proximidade e pode se envolver no diálogo e no debate com a filosofia deles e delas. Mas para a revisão já é suficiente. Apresentar uma videoaula para vocês de um filósofo do século XX, que é o Jean-Paul Sartre, porque ele é bastante interessante em termos de pensar liberdade e frequentemente ele também aparece nos exames para os quais vocês estão se preparando. Então aguenta aí que é o último, na próxima videoaula.